Algumas coisas o tempo não muda. Relações reais sempre serão insubstituíveis. Quem marca presença também marca as melhores lembranças. Por isso, há 30 anos, Café do Produtor é o sabor que está sempre com você. Jornal da Manhã, o único jornal verdadeiramente diário da região. É o mais lido de Uberaba e do Triângulo Mineiro. Informação com credibilidade e em tempo real. Quem lê, confia. Jornal da Manhã, uma empresa do Grupo JM de Comunicação. Olá, corredores! Estamos começando mais um Pode Correr, que é o podcast dos corredores. Hoje recebendo a Cíntia Braga, que começou a correr aos 40 anos, hoje com 48, está despontando aí no cenário nacional e até internacional das corridas. E é maratonista com muito orgulho, como ela traz na camiseta. É com grande prazer, viu, Cíntia, que estamos recebendo você aqui agora. Você que sempre foi uma fiel escudeira da Cru, carregou a bandeira da Cru muito tempo, e eu sei que com o tempo as coisas vão mudando, você vai buscando outros objetivos, mas o importante é que a gente esteve sempre junto, né? Nas nossas viagens, com o Daurim, que a gente tem o maior respeito, o maior carinho por ele, por você. E nesse projeto nosso, desse Pode Correr, é uma honra estar me recebendo você, para saber um pouco da sua história, como é que você começou, o que você está vendo hoje no cenário de corrida. Então eu quero começar aqui deixando você explicar como é que você iniciou na corrida, qual que são os reobjetivos hoje em dia. Então fala um pouco do seu início das corridas. Então, primeiramente estou agradecendo aqui o convite, né, de estar aqui representando, né, a corrida, né, e falar que eu sou uma corredora amadora e comecei aos 40 e hoje eu estou com 48 anos, com muito orgulho, e eu comecei assim, igual todos começam, né, eu era um iniciante e desde o início já comecei direto com a Cru, participei de várias caravanas, de várias corridas, e aí fui evoluindo 5 km, 10 km, aí a minha primeira superação foi os 21 km, que foi na Nilson Lima, que foi 6 meses após eu ter iniciado, eu já fiz a minha primeira meia maratona, e aí eu pude ver que, como eu consegui essa meia maratona com 6 meses, eu poderia ir mais longe, aí é onde eu comecei a gostar de longas distâncias. Então você foi muito logo já fazendo, né, Beraba? Ela já foi muito rápido, já fazendo os 21. Muito rápido. Né? Então, com 6 meses eu fiz esse meu primeiro 21. E eu pensava na minha cabeça assim, se eu não conseguir completar, eu caminho. Então, assim, o meu psicológico já sempre foi muito forte. Aí eu lembro, assim, de eu chegar com 2h09 e eu ainda dei aquele tirinho final para não completar 2h10, né, coisa de corredor. Então, aquilo lá foi uma alegria imensa. E eu percebi que tão importante quanto a alimentação, o treino, o sono, é o poder mental. Então, assim, ali eu vi que eu ia gostar de longa distância e que os 42 quilômetros para mim é mais a parte mental mesmo, assim, é muito importante. Eu fui testemunha de muitas corridas com você, a gente correu muito junto, então eu fui vendo a sua evolução, você entendeu? Eu tive esse prazer de ver a sua evolução, praticamente em todas as corridas que você estava, a gente estava. Então eu quero que você mostre para a galera, fala um pouco, porque eu percebo que você é muito metódica. Você gosta de ter sua hora de comer. Então, eu acho que são 3 coisas fundamentais, é a alimentação, o descanso e o sono. E por último agora eu coloquei também a parte mental. Então eu sou muito assim, certinha com essa parte. Eu acho que é por isso que eu fui evoluindo, assim, que eu não pensei que eu ia começar aos 40 e hoje ia estar fazendo maratona, fazendo tempo bom. Por exemplo, o ano passado eu cheguei a fazer maratona 3h29. Foi na fila em São Paulo e em Buenos Aires, 3h29. Agora esse ano eu estou fazendo maratona, mas eu não estou muito assim
olhando no relógio, estou correndo mais pelo esforço físico. Campo Grande, que foi há 10 dias atrás, eu corri pela percepção de esforço, não olhei no relógio e fui vice-campeã. E eu achei que foi bom, eu parei um pouco de olhar o relógio o tempo todo. E aí eu estou curtindo mais, aí a gente corre pelo esforço físico máximo, assim. E o que é a parte mental que você fala? O que é esse... Então, não, a parte mental é porque eu sempre, igual quando eu fiz a minha primeira meia maratona, eu não era muito boa para correr, mas eu era com uma mente muito forte. Eu pensava, qualquer coisa eu caminho, entendeu? Eu queria o meu 21, queria a minha medalha, né? Então, assim, eu tinha aquilo na cabeça, eu não ia desistir, eu podia caminhar. Então, assim, a parte mental é muito importante, isso para todos os corredores, né? Eu já vi muito corredor que é bom e às vezes a parte mental atrapalha um pouco, né? Eu acho que a corrida, como você mesmo diz, ela é um conjunto de coisas, né? Alimentação, descanso, agora a parte mental também. E assim, uma coisa que eu percebia muito em você é que você, no começo, você não preocupava muito com o tempo. Não, eu até tentava preocupar com o tempo, mas a gente era iniciante, assim, então eram vários fatores, né? Eu tinha um pouco de excesso de peso, mas assim, eu sempre procurava alimentar bem, descansar, entendeu? Sobre o tempo vem aos poucos, né? Assim, no início, cada minuto que eu diminuía era uma superação, então eu fui assim, gradativamente diminuindo, né? Mas hoje, por exemplo, com várias maratonas, eu gosto assim de viajar, de conhecer lugares, de estar fazendo várias maratonas, então eu não estou preocupando muito mais com aquele pace, assim, igual o ano passado meus tempos foram melhores, esse ano já estou deixando um pouco mais à vontade, assim, não estou preocupando tanto, assim, porque eu estou com praticamente uma maratona por mês. Então você está quase sendo um tunico por mês. Né? O tunicão, ele não para, você vê, né? Eu tenho o meu treinador, ele me apoia muito, assim, e ele fala assim que é somente comigo que ele deixa eu fazer uma por mês, porque ele sabe da minha disciplina. O meu treinamento é todinho em pista e todinho em estradão. Eu só corro asfalto em competição. Então, assim, são vários fatores, né? Assim, não é chegar e fazer uma maratona todo mês. Então, assim, mas aí, se chegar no ponto dele falar assim, vamos diminuir as maratonas, não está sendo bom para você, aí eu vou diminuir. Mas no momento eu estou levando bem, assim, pela minha disciplina, né? Eu procuro sempre assim, quando termino uma maratona, eu já começo a hidratar, já começo a alimentar, já começo a recuperar, já pensando na próxima. Tá vendo, Beraba? É um exemplo, né? É o que a gente faz também, né? Ela termina a maratona, ela já vai reidratar para a próxima, viu, Soninho? Mas não adianta, a regra é essa. Você não, sempre qual que é a sua próxima corrida? A próxima corrida é a próxima, não tem jeito, né? Você tem que pensar nela. Então, mas assim que você termina uma maratona, você alongar, hidratar, alimentar bem, com 2-3 dias a gente já está com o corpo bem recuperado. Então, às vezes, com uma semana pós-maratona, eu estou fisicamente super bem. Na verdade, você construiu um corpo, né, Cíntia? Você construiu uma estrutura física, bioquímica, fisiológica e mental em você. Eu te admiro por causa disso. Eu vi você construindo isso ao longo, né, das nossas viagens, das corridas que a gente estava junto, das disputas do Daurinho com você, né? O Daurinho não deixava ela passar ele. É mentira ou é verdade? Verdade. O Daurinho não deixava, você entendeu? Hoje o Daurinho já ficou para trás, tadinho. O Daurinho esperava com um copo de água. Eu lembro disso. Esse é o desafio. Você entendeu? Em 2019, só para falar, eu participei de todas as caravanas da CRU. Eu a gente sei. foi em todas as corridas, assim. Até uma amiga minha falou, Cíntia, mas você está indo em todas. Eu falei assim, gente, a gente tem que aproveitar o momento, né? E aí veio a pandemia, né? E teve todo mundo parou, né? Então eu falei assim, eu acho que eu aproveitei ao máximo. 2019 foi todas as caravanas da CRU. Inclusive a gente tentou fazer na época, eu lembro que até que o Léo falou assim, vamos fazer, eu acho que você lembra disso, vamos pôr num caderninho quantos quilômetros que nós viajamos em caravanas.
é chão, porque nós fomos em muito lugar, né? Fomos em muito lugar, sim. E aí veio a pandemia, que foi um divisor de águas, né, Cíntia? Cada corredor teve que se virar. E aí a caravana é muito bom, porque além de você estar correndo em outro estado, conhecendo outras cidades, né? Então, assim, além de fazer várias amizades, né? Então é muito bom por isso, assim. Eu conheci o Brasil inteiro viajando e correndo, assim, quase todos, né? Foi muito bom, né? A gente tivemos muitos momentos engraçados nas corridas, né? Inclusive aquele que nós estávamos comentando agora mesmo, que a gente estava em Olambra. Era Olambra, viu, Renato? Nós estávamos em Olambra, dentro do ônibus, falando de corrida. Aí o Daurinho falou assim: gente, eu quero dormir, para de falar de corrida, pelo amor de Deus. Para esse ônibus que eu quero descer, eu vou pegar um ônibus e vou embora. Nunca mais esqueci disso. Mas você sabe, ele sempre dorme o tempo todo, né? E eu adoro conversar, então... Não, mas o Daurinho faz parte da nossa vida, né? A caravana é uma festa, né? Não, com certeza. A caravana é um patrimônio que a CRU deixa para os corredores, que a CRU não é nossa, a CRU é de todo mundo, né? E nós vamos passar e as corridas vão ficar. Né? E as amizades vão Só que as amizades vão ficar. Como a gente estava falando do seu Paulo Lamboglia, você conheceu ele, né? Você conheceu, lembra dele, né? Um exemplo. Exatamente. Está aqui o Uberaba, que não deixa a gente esquecer o legado que o seu Paulo Lamboglia deixou. Eu tenho certeza que você traz um pouquinho das experiências do seu Paulo Lamboglia para a vida sua, né? A gente sempre pega experiência de um corredor, de outro, né? A gente sempre quer pegar uma parte boa. Eu sempre estou aprendendo a cada dia. Claro, a gente nunca sabe tudo, a gente nunca é o melhor. E a corrida, né, assim, você falou uma coisa engraçada, que da amizade, dos corredores e tudo. A corrida é um dos esportes que o primeiro que chega fica esperando o último chegar e ainda aplaude. Verdade. Então isso não tem preço, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que levar. E é uma superação, né, de cada um, né? Assim, cada um dá o seu melhor, né? Claro. Eu sempre dou o meu melhor, assim. Às vezes você não está no dia melhor, mas eu sempre dou o melhor mesmo. Agora, alguns detalhes que eu quero saber de você, porque a gente acompanhou a sua história e eu quero saber umas coisinhas. O que você come de pré-treino? O que é o pré-treino para você? Eu sei que você é metódica, você é focada. Atualmente, eu estou comendo pão francês com doce de leite. Aí o doce de leite é eu que faço. Leite da fazenda. Aí é muito bom, viu? Isso no pré-treino, assim, no café da manhã? Mas aí depois quando eu chego em casa, eu tenho meu segundo café da manhã. Aí vem ovos, chia, eu faço um suco da época da vovó, ela era uma receita da avó, que é cenoura, beterraba, depois coa a cenoura e a beterraba, bate uma banana junto. Então, assim, esse suco ele é completo, vitamina A, tem o sódio, o potássio, né, da banana, tem a vitamina C, tem as propriedades da beterraba, né? Esse suco pode ser até usado de pré-treino, mas assim, eu já prefiro usar, eu chego e uso no segundo café. E durante a corrida, o que você come, além de beber água? Nos treinos, eu uso maltodestrina, assim, em caso de intervalado, essas coisas, né? E nas provas é gel, cápsula de sal, bananinha, só isso. Então não tem segredo não, tá vendo? A Cíntia não tem segredo. Tem que treinar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, o gel me deu indisposição intestinal ou bananinha, é porque tudo é treinável, né? Eu bebo todos os géis que me der lá na corrida, eu bebo todos os Gatorade que me der na corrida, já estou treinada, assim, não adapto bem o meu intestino. Mas isso você falou uma coisa aí... Mas eu não recomendo. Assim. Eu recomendo que a pessoa use no dia da corrida aquilo que ela já vem usando. Né? Verdade. Justamente para não ter uma divergência gastrointestinal, uma dor de barriga, uma coisa qualquer, né? O recomendado é você não usar nada novo. Exatamente. Mas como se fosse assim, a maratona eu brinco assim, que é como se fosse tudo que vem pela frente, eu bebo água, eu bebo gel, entendeu? Assim, é como se fosse assim, você está precisando, né? Então, meu intestino já acostumou com isso.
Eu estou vendo na sua camisa aí, orgulho de ser maratonista. Por quê? Onde é que está o orgulho? O que você vê? Como é que você vê um maratonista? Como é que as pessoas veem um maratonista? Você acha que quando você faz uma maratona pela primeira vez, você, tipo assim, atinge um patamar diferente? O que você vê a maratona assim na vida do corredor? Então, eu acho que a gente ganha disciplina, força, determinação, resiliência, paciência. Então, são vários fatores. Igual, por exemplo, uma maratona são muitos km. Então, assim, por exemplo, Campo Grande, no primeiro km eu já estava liderando segundo lugar. Aí eu pensei, é muito chão. A gente tem que ter muita paciência, muita humildade, porque ao mesmo tempo que você está liderando o segundo lugar, muita água pode rolar, né? Então, assim, a gente aprende muito isso, assim, a parte de resiliência, de paciência, km por km. E quando chega, é aquela satisfação imensa, né? Você se sente forte, né? Que você consegue. A maratona, você falou uma coisa interessante, que é quilômetro por quilômetro. O mesmo quilômetro que a pessoa que é primeiro lugar vai fazer, quem vai fazer em último vai fazer o mesmo quilômetro. Então, tem que ter paciência. Uma das coisas importantes na maratona, Beraba, você sabe, né? Você tem que construir na maratona. Você não tem que ficar olhando relógio, 1 quilômetro, 2 quilômetros, senão você não chega, né? Você tem que chegar lá e pensar, eu estou preparado para isso, né, Cíntia? Vamos embora, não tem querer, né? Então, ela exige, assim, um treinamento, né, uma planilha, uma disciplina, porque a planilha da maratona, ela é sofrida, assim, a maratona em si mesmo é uma festa, né, assim, a energia, tem água todo o tempo, o trânsito fechado, né? É o que eu falo, correr a maratona é fácil. O difícil é você se preparar para ela. É verdade. Não é? Porque você tem que fazer longões no final de semana, que você precisa de tempo. Falando em longão, o que foi na sua maratona, o que é o longão que você faz? Qual que é o máximo que você chega antes da maratona, em preparação? O ano passado eu chegava nos 36. Aí depois o meu treinador já foi reduzindo, porque como eu faço várias maratonas, assim, quase uma por mês, agora ele já passa 30 km para mim. Quem que é seu treinador? Ele chama Moreno Azevedo. Eu pego planilha online. Ele é do norte de Minas. Tá. E ele é corredor também? Ele é corredor também. Ele é muito bom. Maratonista? Não, ele ia fazer maratona em Brasília, mas ele teve que adiar. Ô, Cíntia, eu quero fazer um bate-bola com você aqui um pouquinho. A gente quer que você conte um caso engraçado que aconteceu com você na corrida. Uma coisa legal que você acha aí. Quando eu era iniciante, eu não sabia muito nada de corrida. Não sabia o que era pace, não sabia quase nada, né? Aí eu fiz um combo em Uberlândia com 3 corridas, né? E chegava lá no dia e já corria, né? Aí na terceira corrida, falei, vim correr 10 quilômetros. Aí falou, não, mas não é 10 quilômetros, é 10 milhas. Eu falei assim, nossa, eu pensei que era igual. Porque na época eu só fui marcando o xizinho, né? Peguei 3 corridas lá e pronto, né? Aí eu falei pra ele assim, não, mas não tem problema não, eu tenho um gel sobrando e eu vou encarar os 16, né? Aí o Daurinho já ficou todo preocupado, né? Aí esse dia eu cheguei na frente dele. Ele não achou ruim, não? Achou. Porque ele sempre chegava primeiro. Eu né? sei. Mas aí o psicológico dele afetou por conta que a gente só corria 10 e nesse dia teve que correr 16, né? E o meu psicológico não. Eu falei, eu tenho um gel a mais aqui e eu vou arrasar, né? Eu cheguei toda. O desafio é isso, né? Mas é muito engraçado, né? Essa disputa que vocês tiveram, na verdade, foi uma coisa saudável, né? Que eu cheguei a presenciar isso. Era muito engraçado, né? Ele acelerava, você passava e aí no começo ele achava ruim, depois acostumou, uma coisa natural da vida. Né? Você atingiu um outro nível, né? Você atingiu um outro nível e aí a gente vai ficando para trás, não tem jeito, né? A corrida é assim, você está num nível hoje, amanhã está no outro. O importante é que você preservou esse seu jeito simples, essa sua carinha boa, que a gente sempre gostou, admirou, esse seu espírito de liderança que eu falo para a Soninha que você tem. Ela tem um espírito de liderança. A gente, nas viagens, nós chegamos num restaurante, a Cíntia já pulava na frente, ia lá, conseguia um precinho, ó.
Até hoje eu sou assim. Ela chegava e negociava, e conseguia um precinho Se bom. deixar, eu escolho até o cardápio. Aí, e a gente saiu ganhando com essa brincadeira, né? Mas foi muito bom, a gente viveu bons momentos, né? É. Agora, assim, eu quero fazer um jogo rápido aqui com você, que as pessoas veem a Cíntia como um atleta já assim, num nível um pouco mais elevado. Você é amadora, mas você está com um tempo muito bom, você entendeu? Isso é muito importante. Então, as suas palavras, elas vão refletir nas pessoas como verdade, né? E como ensinamento, né, Denise, que é o mais importante. A gente está aqui para aprender, né? Olha lá, a Denise está de onde você está falando. Então, isso é muito importante. O que é correr para você? Correr para mim é uma superação, né? Eu comecei aos 40, eu sempre tenho muito orgulho de falar isso, que eu comecei aos 40, porque eu procuro incentivar todas as mulheres que estão começando hoje a começar a correr, para ver o quão importante, né, muda tanto fisicamente como mentalmente, né? Então, correr é uma superação. Qual que foi sua melhor corrida? E no aspecto que você quiser. Olha, é até difícil, porque eu entro de cabeça em toda corrida, assim, dou o meu melhor, assim, que eu amo de paixão, assim, então sempre procuro fazer o melhor. Mas, assim, maratona, que é uma queridinha, é a SP City. Vai ser agora o próximo dia 30, vai ser a SP City. É uma das queridinhas. E qual que é a corrida mais difícil que você já participou, por algum motivo qualquer? O Morro do Cavalo, em Franca, foi 1000 de elevação, 42 quilômetros de estradão. Aí essa foi difícil, e eu fui campeã lá, foi uma superação. Morro do Cavalo? É. A gente vai anotar isso aí pra gente ir lá ver como é que eles têm aqui, ó. Você conhece? Não, vamos lá. Você conhece o Morro do Cavalo? Não, já ouvi falar. Dá para imaginar, né? É dessas que a gente gosta, assim. Falando em distância, você foi evoluindo, né? Foi. Então, qual que é a distância que você mais gosta hoje? Então, o que eu mais gosto mesmo é 21 e 42. 10 quilômetros eu gosto também, agora 5 eu não gosto muito não. 5 é velocista, né? Sofrimento. Então a sua queridinha é os 21. Não, a queridinha é 42 42, mesmo. 42. Aí 21 está em segundo lugar. E você pensa em fazer uma ultra qualquer aí? No momento não, eu acho que 42 é uma dose boa, porque se eu começar a partir para a ultra, aí eu vou diminuir muito a velocidade. Aí no meu objetivo agora é só manter os 42 mesmo. Mas quem sabe futuramente fazer uma outra. Então, deixa uma mensagem aqui do seu coração para as pessoas que estão vindo por aí, das meninas que estão em volta da gente, a Cristiane, a Delma, a Denise. O que você deixaria de mensagem para esse pessoal que já está correndo, para aqueles que ainda vão vir correr? Então, eu deixaria assim, comece hoje e faça 1% todo dia. No final do ano você vai estar 365 dias melhor. Então, assim, isso vai mudando os seus hábitos alimentares, vai mudando a sua alimentação, vai mudando uma bola de neve, né? Assim, aí é uma alegria imensa, né? E fora o que a gente ganha de amizades, de conhecer novos lugares. Isso aí, Cíntia. Eu quero te agradecer a sua presença aqui. Eu quero que você leve para o Daurinho nosso carinho, nosso abraço, que o Daurinho é do nosso coração. O Adilson aqui, que é o produtor aqui do podcast, é amicíssimo do seu esposo, o Daurinho, né, Adilson? Conhece o Daurinho. O Daurinho é um ícone nosso nas corridas. Eu lembro que no começo da CRU, ele foi muito gentil, ofereceu ele para nos ajudar, e foi muito importante. Então, leve para ele o nosso carinho, o nosso abraço, e a gente vai te agradecer também a sua presença. Eu tenho certeza que suas palavras vão bater no coração das pessoas, e cada um vai tirar aquilo que precisa, porque a gente gosta de saber o que as pessoas estão fazendo, a gente acaba tirando aquilo que é importante. Alguma coisa a gente tira, né? Quando eu comecei, eu tive vários incentivos, então eu sempre procuro incentivar a todos, assim, porque é uma mudança muito grande, assim, e a satisfação da pessoa, né, que começa a correr, a alegria dos domingos, né? A alegria dos domingos da CRU era as nossas corridas. É isso aí. Eu te agradeço, Cíntia, a sua participação, do Beraba aqui, que veio abrilhantar aqui a presença, para não ficar sozinho aqui com você, ele me dá esse apoio aqui. A gente termina
e nos encontramos em algum quilômetro aí da cidade. Nossas famílias são ligadas às raízes, de onde brotam lembranças da pureza que vem do campo. E dão um sabor incomparável a cada momento. E as novidades que, quando vividas em família, têm sempre o gostinho da tradição. Chegaram os cappuccinos e filtros de papel Café do Produtor. Quanto maior a família, mais momentos inesquecíveis. Café do Produtor. Inesquecível todo dia.